Passamos agora a estudar o processo de consulta no âmbito da Receita Federal do Brasil. A consulta fiscal é a medida a ser utilizada pelo contribuinte quando houver dúvida quanto à aplicação de dispositivo da legislação tributária a um determinado fato específico. Para tanto, há que inexistir disciplina da questão em ato normativo, nem estar definido ou declarado em disposição legal de lei, e tampouco estar previsto em lei como crime ou contravenção. Assim, numa situação de dúvida, havendo um dispositivo da legislação que deve ser indicado, também um fato determinado, cabe a consulta. No pedido de consulta, há que ser descrito pelo consulente exatamente o fato a que se referir. Bem assim, deve ser indicado o dispositivo da legislação tributária a ser analisado em relação ao fato determinado. A consulta deve ser apresentada por escrito no órgão da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio do contribuinte. Da admissão da consulta, três efeitos decorrem na forma do artigo 161, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. A consulta impede a cobrança de juros moratórios, impede a imposição de penalidades e impede a aplicação de medidas de garantia. O artigo 48 do Decreto 72.35 de 72 prevê que nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da consulta até o 30º dia subsequente à data da ciência da solução. Não produzirá efeito a consulta formulada, em desacordo com as formalidades legais, por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta, por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem com a matéria consultada, e quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente. Também não produzirá efeito consulta formulada quando o fato estiver disciplinado em ato normativo publicado antes de sua apresentação. Quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei, quando o fato for definido como crime ou contravenção penal, e quando não descrever completa ou exatamente a hipótese a que se referir ou não contiver os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão for excusável a critério da autoridade julgadora. No que tange à competência para solucionar a consulta ou declarar sua ineficácia, na forma disciplinada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, poderá ser atribuída à unidade central da Receita Federal ou a uma unidade descentralizada. No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, os processos administrativos de consulta são solucionados em instância única, e não cabe pedido de reconsideração da solução da consulta nem do despacho que declarar sua ineficácia. Na solução da consulta, os atos normativos expedidos pelas autoridades competentes deverão ser observados, e as soluções das consultas serão publicadas pela imprensa oficial na forma disposta em ato normativo emitido pela Secretaria da Receita Federal. Identificando-se divergências entre soluções de consultas relativas a uma mesma matéria fundada em idêntica norma jurídica, cabe a apresentação de recurso especial ao órgão central da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no prazo de 30 dias, sem efeito suspensivo, contados da ciência da solução. Quem interpuser o recurso especial deverá comprovar a existência das soluções divergentes sobre idênticas situações. O juízo de admissibilidade do recurso será feito pelo órgão que jurisdiciona o domicílio fiscal do recorrente
ou a que estiver subordinado o servidor que solucionou a consulta, na hipótese comentada a seguir. Sendo identificado a qualquer tempo, por qualquer servidor da administração tributária, a ocorrência de soluções divergentes, deverá este formular representação ao órgão que houver proferido a decisão, encaminhando as soluções divergentes sobre a mesma matéria. Outro sujeito passivo, que não o consulente, que tiver conhecimento de solução divergente daquela que esteja observando em decorrência de resposta à consulta anteriormente formulada sobre idêntica matéria, poderá interpor recurso especial, no prazo de 30 dias contados da respectiva publicação. A solução de divergência acarretará em qualquer hipótese a edição de ato específico, uniformizando o entendimento com imediata ciência ao destinatário da solução reformada, aplicando-se seus efeitos a partir da data da ciência, e a nova orientação atingirá apenas os fatos geradores que ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial. Se a consulta é relativa à classificação de mercadorias, o órgão central da Secretaria da Receita Federal poderá alterar ou reformar de ofício as decisões proferidas nos processos, e deste ato deverá ser dado ciência ao consulente. Com relação aos atos praticados até a data da ciência ao consulente, da alteração ou reforma de solução anterior, aplicam-se as conclusões da decisão proferida pelo órgão regional da Secretaria da Receita Federal. Encontra-se disponibilizado no site da Receita Federal do Brasil um modelo de petição de consulta para orientar os contribuintes. Até a próxima aula, pessoal.